presentes nessa noite. Quero saudar as autoridades que compõem a mesa, as famílias que estão sendo homenageadas nessa noite também. Nós queremos agradecer pela presença de vocês e também a todos os munícipes que se fazem presentes. Quero agradecer por poder ter esta oportunidade de trazer uma breve palavra aqui nesta noite. E tenho certeza de que essas não são palavras minhas, mas são palavras de Deus, onde eu estava então pedindo ao Senhor me trazer uma palavra para trazer nesta noite, e Ele me levou a um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 21 ao 27, onde relata a chegada do apóstolo Paulo a uma cidade chamada Atenas. E o que me chama a atenção é que quando ele chega naquela cidade, ele começa a falar numa cidade pequena, e ele é convidado então para ir explicar um pouco daquilo que ele está falando. Ele é convidado a ir a uma reunião, e diz aqui o texto de Atos 17, versículo 19, então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal. E o apóstolo Paulo então foi a uma reunião, assim como nós estamos hoje à noite, na Câmara Municipal. E hoje estamos aqui nos reportando então a uma data de 1949, e eu queria tomar então um pouco a liberdade de voltarmos um pouco mais no tempo, porque essa sessão que eles estão aqui reunidos se dá no ano de 49 depois de Cristo, 1900 anos antes daquela que foi a primeira legislatura aqui de Taiwan. E eu queria convidar você a caminhar um pouco comigo e ver o que acontece naquela noite, naquela cidade chamada Atenas. Me permitam ler alguns versículos da palavra de Deus. E o versículo 21 diz assim: é que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Parece-me que é uma cidade pequena, onde todos gostavam de ouvir as novidades que estavam acontecendo na cidade. Gostavam de saber como anda a família tal, como anda aquela família. Há 2 semanas atrás, numa quarta-feira de manhã, eu fui na casa de uma família que eu não conhecia para realizar um trabalho de restauração. Eu trabalho também com construção civil. E ao chegar naquela casa, e começar o serviço, a primeira pergunta que eu ouço é: de que família você é? Uma pessoa estranha? E de que família você é? Aí eu pude dizer que eu sou uma família nova na cidade, estou há 3 anos, mas casei com uma moça da família Ferrari. Aí ele já sentiu um pouco mais de segurança em me deixar entrar na sua casa. Mas isso é muito importante em cidades como a nossa de Taiwan, porque nós gostamos de nos conhecer, de ouvir e saber de que família nós pertencemos. E nessa noite eu gostaria realmente de agradecer por essas famílias que estão sendo homenageadas aqui. Nós moramos numa rua chamada Rua Vereador Ewald Otto Heydrich. É a rua onde nós moramos. E é um dos que estão sendo homenageados aqui, vereador Ewald Heydrich. O texto vai adiante, e ele diz no versículo 22, então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse o seguinte: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. E eu acredito que essa é mais uma característica que chama a atenção da nossa cidade chamada Taiwan. Uma cidade muito religiosa. Uma cidade que tem um temor, e ouvindo o hino da cidade agora aqui nessa noite, falando de que é algo criado por Deus. Uma cidade também instituída pelo nosso Deus. E esse texto fala então que ele vê que existem pessoas religiosas naquela cidade. E que nós possamos continuar a sermos pessoas religiosas. Lembrando de que religião, a palavra religião, significa religar. Religar a Deus. E nós precisamos sempre estarmos nos voltando para Deus. O texto vai um pouquinho mais adiante. Antes disso, deixe-me falar, quando me perguntam como é Taió, eu sou nascido em Jaraguá do Sul, sou catarinense, graças a Deus. Fui morar também em Curitiba há 4 anos, depois morei em Pomerode e agora então resido há 3 anos na cidade de Taió. E quando me perguntam como é Taió, o que eu gosto de falar sempre, eu digo: os céus estão abertos sobre esta cidade. Nós vemos as mãos de Deus cobrindo e guardando a nossa cidade. E eu posso sempre afirmar isso, e já ouvi várias pessoas afirmarem isso. E aí no versículo 23 diz o seguinte: de fato, Paulo agora fala de quando ele caminhava naquela cidade de Atenas. Ele diz assim: de fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses,
encontrei um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Paulo fala que ele passeia naquela cidade e ele começa a ver muitos altares e vários deuses, vários ídolos. E vale lembrar, queridos, que um ídolo é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Não sei se você sabe, mas o meu trabalho pode se tornar o meu ídolo. O meu carro pode se tornar o meu ídolo. A minha empresa pode se tornar o meu ídolo. A minha carreira profissional pode se tornar o meu ídolo. A minha conta bancária pode se tornar o meu ídolo. A minha igreja, construção e instituição também pode se tornar o meu ídolo. E nós devemos cuidar com isso. E Paulo fala aqui desse altar do Deus desconhecido. Ele diz: é desse Deus que eu estou falando para vocês. De um Deus que deu o seu Filho, e esse Filho morreu na cruz para nos perdoar os nossos pecados. E infelizmente para muitos existem coisas desconhecidas. Eu espero que para nós aqui nessa noite não seja desconhecido a última vez em que você, na sua casa, diante de uma mesa farta, orou a Deus agradecendo pelo alimento. Eu espero que não seja desconhecida a última vez em que você, na sua casa, abriu a Bíblia para ler a palavra de Deus e buscar a vontade de Deus para você, sua casa, sua família. E isso, se nós não cuidarmos, se torna já uma coisa desconhecida. Às vezes nem sabemos onde está a minha Bíblia. Espero que não seja desconhecida a última vez em que você foi à casa de Deus, a igreja a qual você congrega, onde você participa. Precisamos cuidar, pois Taió pode ser tão bom de morar, que corremos o risco de achar que nem precisamos de Deus, porque tudo está indo muito bem. E Paulo termina falando da seguinte maneira, me permitam ler os últimos 3 versículos, diz assim, ele falando desse Deus, ele diz: Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, é o Senhor do céu, da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem aqui na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam por lá. A palavra diz que Deus marcou o lugar onde os povos iriam morar. E podemos então dizer que Deus marcou esse pedacinho do estado de Santa Catarina para nós virmos morar. Porque a palavra diz isso, Deus marcou esses lugares. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. E o último versículo diz assim: porque como alguém disse, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Eu quero terminar essa palavra para nós dizendo o seguinte, que Deus, sem o Jonas, este homem que aqui está, ele continua sendo Deus. Deus não precisa de mim para ser Deus. Mas eu, Jonas, sem Deus, não sou nada. Quero também ousar dizer que Taió, que Deus não precisa de Taió para ser Deus. Ele continua sendo Deus. Mas o que seria de Taió, das famílias de Taió, se nós não estivéssemos debaixo da vontade de Deus? E encerro dizendo, um versículo muito conhecido que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. E podemos dizer: feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. Que possamos continuar a trabalhar dessa maneira como hoje estamos dando esse passo, para que os céus sobre a cidade de Taió continuem abertos sobre cada família aqui nessa noite representada, e principalmente as famílias que estão sendo homenageadas aqui nessa noite. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar a caminhada com o Senhor, e muito obrigado por essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.